Neste vídeo vamos configurar o editor de texto Vim, utilizando ele para editar arquivos em R. Este é um vídeo para quem deseja trabalhar em modo texto. Aqui é um exemplo que eu estou com um arquivo de R. Eu posso executar o arquivo. Eu posso utilizar recurso para comentar e descomentar texto. Posso redimensionar a janela, alterar a posição das janelas. Basicamente é isso que nós vamos aprender a fazer neste vídeo. O primeiro passo é escolher um bom terminal, já que nós vamos trabalhar em modo texto em todo momento e estaremos interagindo com o terminal. Nesta máquina Linux eu opto pelo terminal Terminator. No Mac eu opto pelo terminal iTerm, que tem muitos recursos bons. O segundo passo é configurar um bom layout para o terminal. No iTerm basta vir aqui, você escolher um bom tema. No Linux eu optei pelo padrão totalmente preto. Após escolher o terminal, eu coloquei o ZSH, substituindo o padrão baixo, porque facilita no autocompletar. O autocompletar aqui é muito melhor do que o autocompletar que vem no padrão do baixo. Tem outros recursos também, mas não vem ao caso expor aqui. Após colocar o ZSH, utilizo um gerenciador de plugins para o Vim. Para instalar esse gerenciador de plugins, basta vir aqui no GitHub e seguir este procedimento. Basta digitar essa linha de comando no seu terminal, dar Enter, em seguida inserir no seu VimRC estes comandos. No terminal, digitando Vim, abre o editor de texto. Tudo bem, isso é o básico. É a partir daqui que nós vamos fazer para configurar o nosso editor de texto. Utilizamos o arquivo VimRC. Aqui estão as minhas configurações. Eu também estou disponibilizando o link para este arquivo. E aqui tem todas as configurações que eu quero deixar pré-definidas para todas as vezes que eu for utilizar. Então aqui eu coloco os arquivos, as linhas de comando para instalar o plugin que gerencia plugins. Aqui eu tenho vários plugins já instalados. Eu vou dar um exemplo de um plugin que eu quero instalar. Por exemplo, eu quero instalar um plugin chamado Nerd3. Basta vir no GitHub e pegar o final do nome, copiar. Agora eu venho aqui no VimRC, insiro o nome, da mesma forma que esse daqui está inserido, e salvo o arquivo. No Vim eu salvo com 2 pontos, W. Ok, para instalar agora eu vou dar um double install. Todos os plugins que eu coloquei o nome já estão instalados. Mas se o Nerd3 não tivesse instalado ainda, ele iria fazer o procedimento, instalar, e estaria tudo resolvido. Para instalar o plugin do R, que está nesse endereço aqui, então o procedimento é o mesmo. Copiar o final do endereço. Basta vir e inserir aqui. Vai dar um double install e ele já vai instalar o plugin do R. Mas o plugin do R tem algumas peculiaridades que nós temos que respeitar. Primeira delas, leia a documentação. Uma outra questão, no nosso diretório de trabalho, chamado rprofile. Então aqui eu vou acessar este arquivo. Neste arquivo que está .rprofile, nós vamos colocar que ele vai carregar ao inicializar esses 3 pacotes, colour_out e vimcom.plus. Então nós temos que instalar esses 3 pacotes.
Ok. Para instalar esses 3 pacotes, aqui estão os caminhos. O Vincom, aqui está o endereço e os procedimentos para instalação. O Colorout da mesma forma. E o outro pacote pode instalar direto via o próprio CRAN. Um outro recurso muito útil é utilizar o Tmux, que permite dividir o terminal em abas. Por exemplo, com o terminal aberto você digita Tmux, note que apareceu a barra na parte inferior, eu vou digitar Ctrl B aspas, e aqui eu tenho um terminal em 2 partes. Se eu quiser dividir uma parte vertical, da mesma forma. Se eu quiser redimensionar o terminal, eu vou redimensionar assim. Aqui segue os passos para instalar o Tmux, que também roda no Mac, e o atalho principal é Ctrl B, sendo que você pode alterar. Então o que você vai fazer aqui, por exemplo, vai ser Ctrl B porcentagem, vai dividir na vertical. Ctrl B aspas, divide na horizontal. Para configurar o seu arquivo do Tmux, você pode vir em .tmuxconf, se não existir você pode criar. Este é o meu com as preferências que eu optei. O bom do Tmux é a possibilidade de criar com Ctrl B C, eu crio uma nova aba no terminal, aba interna. E aí aqui eu tenho o padrão, aqui eu tenho. Então, por exemplo, eu posso editar um arquivo em LaTeX ou qualquer outro padrão aqui. E aqui eu posso dar um Ctrl B C, e aí eu vou editar um outro arquivo qualquer aqui. Para navegar entre as abas eu posso dar Ctrl B N ou Ctrl B P. Ctrl B W eu escolho as abas ou o painel que eu vou acessar. Um recurso muito útil é adicionar um corretor ortográfico em português no Vim. Aqui segue uma boa matéria ensinando como fazer isso. Basicamente vocês podem olhar que nesses textos não tem correção ortográfica. Por exemplo, eu vou digitar amor com 2 M's, amor correto, love com 2 S e love com E. Para trabalhar com corretor ortográfico, eu vou digitar o comando set spell, e aí aqui ele vai identificar as palavras que estão erradas. Então aqui, por exemplo, eu cometi um erro na hora de digitar nome, e eu digito Z igual, eu vou para o dicionário, ele sugeriu, eu vim aqui, já corrigiu. Se eu quiser adicionar essa palavra no meu dicionário, eu posso digitar ZG e ele vai deixar de marcá-la como incorreta. Isso ajuda muito gerando relatório em documentos LaTeX. Vamos utilizar os conhecimentos que adquirimos para trabalhar com arquivo em R. No Vim, inicialmente vamos abrir o terminal. Eu vou maximizar a tela, inicializar o Tmux. Aqui eu vou editar um arquivo no Vim, eu vou abrir o Vim direto. Em seguida, eu vou encontrar um arquivo em alguma pasta específica utilizando o NerdTree. Então aqui está o nosso arquivo que será editado. Se eu quiser, eu vou abrir uma cópia do mesmo arquivo. Só tem que ir agora. Eu vou utilizar o plugin Ctrl P para encontrá-lo e não mais o NerdTree. Pronto, estou com 2 cópias do mesmo arquivo aberta. Eu abri o R.
Aqui eu consigo redimensionar as janelas. Ok. Apertando espaço, eu posso executar a linha de comando. Um recurso interessante é o autocompletar. Por exemplo, se for utilizar a função read, eu aperto o autocompletar e ele vai me trazer todas as funções que tem read. Então, eu posso também buscar os argumentos da função. Então, aqui seria um exemplo de um autocompletado argumento. Eu remapeei o meu autocompletar para ponto tab e vírgula tab, mas também existe o autocompletar da linha inteira. Com esse autocompletar, eu vou inserir aqui novamente, eu digito for, e aí eu digito ponto vírgula tab. E aí ele faz um autocompletar da linha inteira. Se eu quiser fazer um autocompletar baseado no dicionário, eu posso digitar, por exemplo, a palavra para e vírgula tab enter, e aí aqui ele vai me trazer todas as variações da palavra. E aqui estão tanto as variações em inglês como em português. O acesso ao help também é outra vantagem de utilizar o plugin do R no Vim. Para acessar o help do for, basta apertar a barra invertida RH, e aqui eu já estou no help do for. Eu posso usar o plugin EasyMotion para navegar, e o bom do help é que eu posso executar no terminal o próprio exemplo que já vem padrão. Eu navego entre as abas com GT, da mesma forma eu posso usar o help das outras funções, por exemplo, como a função source data do pacote RapMis, e aí eu tenho todo o help de maneira muito fácil. Outra forma de trabalhar com R é pelo MacVim, que já é via interface gráfica, mas todo o mesmo padrão de comandos, tudo é mantido. Então aqui eu estou trabalhando no terminal e os procedimentos são os mesmos. A diferença é que aqui do outro lado eu tenho uma interface gráfica, basicamente como vem o R por padrão, mas a vantagem é que aqui eu tenho um editor muito poderoso que é o Vim. As funcionalidades são as mesmas. Eu costumo usar essa opção quando eu estou trabalhando com múltiplos monitores e eu desejo que fique o código em um monitor e os resultados em um outro monitor. E no Linux também se pode usar o Gvim para trabalhar com o modo gráfico. Aqui está o Gvim. E ao executar ele abre um terminal extra e o funcionamento é o mesmo. Aqui está o help, tudo funcionando direitinho. Uma outra forma de ter um monitor externo é executando o R sem o Tmux. Então eu vou executar aqui esse script fora do Tmux. Quando nós pressionarmos RF, ele abre aqui um terminal extra. Então, se você quiser ter o terminal com os resultados em uma janela extra, basta executar fora do Tmux.